Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai ter nossa aula de matemática, certo? Dando continuidade. Só que antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês procurem um lugar mais sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam assistir a aula concentrados e ter um bom rendimento. E também peguem os materiais de vocês, como caderno, lápis, borracha, e também peguem o material didático de vocês, como o livro, para poder acompanhar e servir como base, certo? O assunto da nossa aula de hoje é radiciação e termo desconhecido, certo? São dois assuntos. Vamos iniciar falando da radiciação, as raízes. As raízes, elas sempre vão ter a mesma estrutura. Eu vou ter essa estrutura aqui que eu chamo de radical, certo? Que parece um V um pouco alongado. E dentro dessa raiz eu tenho o meu radicando. Dentro do meu radical eu tenho o radicando e aqui em cima eu tenho o meu índice, certo? E a resposta disso daqui é a raiz. Mas o que seria a resposta? A gente estudou na aula passada potenciação e hoje a gente vai ver radiciação. A radiciação é o inverso da potência. A gente não tem a soma e a subtração? A subtração é o inverso da soma, assim como a soma é o inverso da subtração. Multiplicação e divisão. Eu tenho a divisão sendo o inverso da multiplicação e a multiplicação o inverso da divisão. Aqui é a mesma coisa. A potenciação é o inverso da radiciação, assim como a radiciação é o inverso da potenciação. Então, a resposta de uma raiz, querendo ou não, eu tenho que lembrar da potência. Por quê? A minha raiz tem como resultado um número que é elevado ao índice, tendo o expoente igual ao índice, dá o meu radicando. Como assim a senhora falou, eu não entendi nada. Vamos aqui aos exemplos. Eu tenho aqui, ó, raiz de 36. Tia, não tem um índice, não tem nenhum valor lá. Quando eu não tenho nenhum valor, fica subentendido, eu fico na minha mente que é o 2. Quando não tem nenhum número, é o 2. Então, a potência tem que ser 2. Qual é o número que não tem do expoente 2 dá 36? O 6. Por quê? Porque 6 ao quadrado, que é a mesma coisa que 6 vezes 6, é igual a 36. Aqui na raiz quadrada de 121, é o 11. Por quê? Porque 11 ao quadrado, tá vendo? O índice agora é potência. O 11 ao quadrado, 11 vezes 11 dá 121. E quando eu tenho um número desse, o 36, o 121, que possui uma raiz quadrada exata, possui uma resposta, então eu digo que ele é um quadrado perfeito. O 36 é um quadrado perfeito porque tem uma raiz quadrada exata. O 121 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque tem raiz quadrada exata, 11. Se eu falasse raiz de 12, raiz quadrada de 12, nenhum número vezes ele mesmo, nenhum número na potência 2, o expoente 2, dá 12 nenhum. Então, o 12 não tem raiz quadrada exata. Então, ele não é um quadrado perfeito, certo? Aqui a gente vai trazer um termo novo, que é o MMC, certo? Quando eu tiver uma raiz que o índice é diferente de 2. Vamos aqui para a lousa. Por exemplo, se eu tenho raiz cúbica de 27, eu posso sair multiplicando 1 vezes 1. Primeiro eu preciso ter em mente o quê? Que o meu índice é 3. Certo? Por isso que é uma raiz cúbica. Se o índice é 3, a resposta tem que ter um expoente 3. Concordam? Se é uma raiz cúbica, tem que ser um número vezes ele 3 vezes. Como é que eu vou descobrir isso? Eu posso sair adivinhando, dizendo números e números e números, ou eu posso ir mais exatamente. Como assim? Eu posso sair tentando adivinhar, fazendo um monte de multiplicações, ou eu posso usar o MMC. O MMC significa mínimo múltiplo comum. Eu vou ver quais são os mínimos múltiplos daquele número. Eu vou decompor o meu número. Isso que eu vou fazer agora. Prestem atenção. Vou pegar o meu radicando, que é o 27, e eu vou fazer o MMC. Como é que eu faço o MMC?
Eu coloco 27, do lado dele eu coloco um traço, certo? Desse lado aqui eu vou colocar os dividendo e desse lado eu vou colocar os divisores. Eu não disse MMC, então é o mínimo múltiplo comum, o menor número que divide ele aqui, certo? Então eu vou pensar agora, qual é o menor número possível que divide o 27? O 1 nem conta que todo mundo, ele divide todo mundo, não vou contar com ele, vou começar com 2. O 2 divide o 27? Não, porque o 2 só divide números pares e o 27 é ímpar. O 3 divide o 27? Eu vou pensar, vou fazer a divisão. Fiz a divisão e vi que ele divide. Então eu vou dizer, o menor divisor possível do 27 é o 3. Agora eu botei o dividendo e o divisor. Agora eu vou dividir. 27 dividido por 3, 9. Tinha essa resposta, eu botei aonde? Embaixo do dividendo, embaixo do 27. Vou continuar olhando quem é o mínimo múltiplo comum. Continua sendo 3, o menor divisor possível do 9. Então eu coloco o 3 de novo. Faço o quê? A divisão. 9 dividido por 3, 3. Continuo olhando qual é o menor divisor do 3, o próprio 3. 3 dividido por 3, 1. Agora que eu encontrei um 1 aqui, tio, o que é que eu faço? Eu paro. Isso aqui simboliza que eu terminei a minha de decompor esse número. Eu descobri o quê? Eu vou olhar agora só para o lado dos divisores. Quantos 3 eu obtive? 1, 2, 3. Isso daqui é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. A gente viu a potência. Isso daqui é o que em potência? 3 vezes 3 vezes 3. É a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Agora eu vou pensar. Eu tenho um número que agora 3 vezes 3 vezes 3 dá quanto? 27. Tia, a gente estava vendo a raiz cúbica de 27. Então a gente tinha que descobrir qual número vezes ele, vezes ele, vezes ele, mesmo daria 27. A gente descobriu que é o 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Então, o resultado da raiz cúbica de 27 é 3, certo? Agora, vamos dar aqui continuidade. Eu também poderia fazer o quê? Eu poderia colocar, de vez de colocar só o 3 e pensar, eu poderia colocar o 3 ao cubo dentro da raiz. Eu tenho 3 no índice e 3 no expoente. O que é que eu faço? Eu corto o índice e o expoente só sobra quem? O 3, certo? Eu posso pensar que eu tenho 3, então a resposta é 3, ou colocar a potência dentro da raiz e cortar o expoente e o índice. Agora, um exercício de fixação, certo? Qual o resultado da raiz oitava de 256? Eu não vou fazer, eu vou ensinar só montar o esquema, eu quero que vocês façam em casa. Eu fiz o do 27 e vocês vão fazer esse. Vou só montar, certo? Quer saber a raiz oitava de 256? Então, quer saber uma raiz de 256, aonde o índice é 8. Você pode sair multiplicando número por número para ver qual número vezes ele mesmo, 8 vezes dá 256, ou vocês vão fazer o MMC que eu ensinei, o mínimo múltiplo comum, olhar quais são os mínimos divisores. Vocês vão colocar o 256, vão colocar o tracinho e vão olhar aqui os dividendos e aqui os divisores. E vão colocar todos os divisores, fazer a mesma coisa que eu fiz com 27, tá? E depois me digam, eu vou botar a resposta no grupo, e depois vocês me digam quem conseguiu alcançar, quem não conseguiu, certo? Mas eu não vou colocar a resposta no dia de hoje, vou colocar só no próximo dia. Agora, como eu havia falado para vocês, hoje nós temos 2 assuntos na mesma aula. Vimos raízes e agora vamos ver o termo desconhecido. Na matemática, vocês vão começar a ver que a gente, além de calcular o que a gente sabe, a gente também vai começar a calcular o que a gente não sabe ainda direito ao certo que é. A gente pode ter termos desconhecidos, que são representados por letras, símbolos, e eu posso chamar de incógnitas. São coisas que eu ainda não sei o valor. Por exemplo,
eu não sei quantos alunos tem na escola Pequenos Passos. Para mim não precisar toda a vida escrever alunos da escola Pequenos Passos, eu coloco X, porque X representa o número de alunos da escola Pequenos Passos. Então eu posso dizer que X é igual à quantidade de números da escola Pequenos Passos. Então aonde eu fosse escrever a quantidade de alunos da escola Pequenos Passos, eu só boto X. Ele representa aquilo. E é isso daqui que a gente vai estudar. Esse valor, o X que representa esse valor da escola Pequenos Passos, é a nossa incógnita. É o que a gente quer descobrir. Ele simboliza algo, significa algo. Não é só uma letra no meio de um monte de números. Ele tem um significado, certo? Agora vamos aqui a alguns exemplos. X é um valor desconhecido, que pode ser a quantidade de alunos da escola Pequenos Passos. 2x é 2 vezes o meu número que eu não sei. São 2 vezes a quantidade de alunos da escola Pequenos Passos. X mais 2x é o número desconhecido somado ao seu dobro. É a quantidade de alunos da escola Pequenos Passos mais o dobro de alunos da escola Pequenos Passos. X mais 2x é igual a 12. Eu estou dizendo que o número de alunos da escola Pequenos Passos mais o dobro de alunos da escola Pequenos Passos é igual a 12, só simbolicamente, certo? Isso aqui é como a gente pode trabalhar com o valor desconhecido. Vamos ter que pensar, o dobro é vezes quanto, o triplo é vezes quanto, a metade eu divido por quanto. Esses são os questionamentos que vocês vão ter que trazer do Fundamental 1 para poder começar a montar as equaçõezinhas envolvendo o termo desconhecido. Agora, aqui algumas situações para a gente escrever. Como a gente vai pegar essas ações, essas situações e representar elas. Vamos aqui fazer juntos. O item A, o sucessor de um número. O sucessor, a gente viu na aula, caiu até na nossa última prova, que é o número que vem logo depois. O sucessor de 2 é o 3, o sucessor de 5 é o 6. Como eu posso representar o sucessor de um número? Primeiro, eu tenho que lembrar, vou colocar aqui, item A. Primeiro eu tenho que lembrar que é um sucessor de um número qualquer. Então, se é um número qualquer, vamos chamar de x. Eu quero saber qual é o sucessor de x. Concorda comigo que o sucessor de x vem depois dele? Assim como o sucessor de 3 o sucessor de 3 é o 4 que vem depois dele, só aumenta uma unidade. Então, x mais 1 é igual ao sucessor. Aí, esse x ele pode ser qualquer número. Se ele fosse o 5, 5 mais 1 é igual a 6. O 6 é o sucessor de 5? Sim. Se o x fosse 10, 10 mais 1 igual a 11, o 11 é sucessor de 10? Sim. Então, isso aqui representa o sucessor de qualquer número. Item B, o antecessor de um número. Se o sucessor é mais 1, o antecessor é menos 1. Qualquer número menos 1 diz quem é seu antecessor. 10 menos 1, 9. 9 é o antecessor de 10. 121 menos 1, 120. 120 é o antecessor de 121. C, a metade de um número. Se eu quero saber a metade de um número qualquer, de x, eu tenho que dividir ele por 2. Quando eu quero uma metade de uma laranja, eu não parto ela no meio. Se eu quero a metade de uma sala, eu não boto uma linha no meio. Então, se eu quero saber a metade de um número, eu divido ele no meio. Para mim dividir ele no meio, eu divido ele por 2. Então, x dividido por 2 é a metade de um número. É a metade de 10, 5. Aí, 10 dividido por 2, 5. Então, qualquer número que eu coloque aqui, eu vou saber qual é a sua metade. Item D, eu tenho o dobro de um número. Então, eu tenho o dobro de um número. O dobro de um número é o quê? 2 vezes um número qualquer. 2x é a mesma coisa que 2 vezes x, que é a mesma coisa que o dobro de um qualquer número. Somado, se é somado, eu já coloco o sinal de mais. A sua metade, a gente já viu como é a metade de um número. X dividido por 2. E subtraído, sinal de menos. Do seu triplo, 3 vezes o número. É igual a 30. Certo? Então, eu vou ter o quê? Que 2x, que é o dobro de um número, mais x dividido por 2, que é a metade de um número,
menos 3x, que é o triplo de um número, é igual a 30, certo? Na atividade de casa tem várias atividades assim para vocês exercitarem. Assim a gente encerra a nossa aula de hoje e agora só alguns lembretes. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola www.escolapequenospassos.com.br e também o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos. Lembrando de acessarem o aplicativo da escola, Escola Pequenos Passos no Play Store, para estar acompanhando as agendas digitais. E até a próxima aula!